Primeiro conjunto, João 7,39, o Espírito Santo ainda não lhes fora dado. Segundo conjunto, João 14,17, o Espírito Santo já habita com eles. No primeiro conjunto, João 16,7, o Espírito Santo não viria a não ser que Jesus Cristo se fosse. Número 2, João 20,22, Cristo soprou sobre eles o Espírito Santo enquanto ainda estava com eles. Atos 1, 4-8, os apóstolos deviam esperar em Jerusalém até a descida do Espírito Santo. Pelo menos 3 métodos têm sido indicados para conciliar estas aparentes contradições. O primeiro propõe que a atividade do Espírito Santo antes do Pentecoste era semelhante à que ele exerceu depois do Pentecoste, porém que sua ação na vida dos homens era esporádica em vez de constante. Uma das principais dificuldades deste ponto de vista é que em alguns dos ministérios do Espírito Santo, como na concessão de capacidades de artesanato, ou mais importante ainda, no processo de crescimento do crente, requer-se um ministério constante e não esporádico. O segundo método distingue entre o ministério do Espírito Santo estar sobre ou entre e em o povo de Deus. Segundo este ponto de vista, o Espírito Santo esteve entre e sobre os crentes antes do Pentecoste, mas ainda não residia neles. João 14,17. Uma grande dificuldade que esta hipótese oferece é, naturalmente, a de determinar se a santificação do crente pode ser realizada com apenas uma operação esporádica e externa do Espírito, ou se o processo de crescimento espiritual demanda um relacionamento mais contínuo interno entre o crente e o Espírito Santo. O terceiro método focaliza o significado de vir e ir quando se aplica a Deus, quando se refere a Deus, acentuando-se Cristo em sua condição terrenal. O conceito de vir e ir não se refere a movimento de um local físico para outro, porque Deus, como ser espiritual, é onipresente. Por exemplo, quando Isaías disse: "Ó, se fendesses os céus e descesses", Isaías 64:1. O contexto mostra que Isaías sabia que Deus estava com ele em seu ministério e o que ele estava solicitando a Deus era uma manifestação especial de sua presença. Por semelhante modo, quando Davi, no Salmo 144:5, pediu a Deus que descesse, o contexto indica que Davi sabia que Deus o estava protegendo dos que buscavam tirar-lhe a vida. Mas ele necessitava de uma manifestação especial do livramento divino. Poderíamos mencionar os versículos, mas tanto a evidência bíblica quanto a evidência lógica concernentes à existência de Deus como ser espiritual. Um ser para quem os parâmetros de tempo e espaço não significam a mesma coisa que para nós. Indicam que o conceito de vir e de ir de Deus não se refere à sua movimentação de um local para outro. Antes, vir ou descer, quando se aplica a Deus, muitas vezes se refere à sua manifestação de algum modo especial. Portanto, quando Cristo ordenou aos apóstolos que esperassem a descida do Espírito Santo, podemos entendê-lo como ordem para esperar uma manifestação especial da presença do Espírito Santo. Manifestação que os dotaria de poder a fim de iniciar o programa missionário para esta era. Batizá-los e descer sobre eles são empregados como sinônimos neste caso. Atos 1, 5 e 8. Este entendimento da palavra descer também nos ajuda a conciliar as passagens que indicam que os discípulos já haviam recebido o Espírito Santo, João 20:22, com o fato de que eles ainda deviam esperar a descida do Espírito. Eles ainda deviam esperar por uma manifestação especial de sua presença que os transformaria de discípulos medrosos e em apóstolos corajosos, muito embora ele já estivesse presente em suas vidas. Podemos também usar esta referência para entender o significado de João 7:37-39. Essa passagem difícil diz: "No dia último, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem.
pois o Espírito até este momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. O que é que o versículo 39 quer dizer com a frase o Espírito até esse momento não fora dado? João 14,17 ensina que ele habitava entre eles neste tempo. O contexto dá-nos pistas importantíssimas concernentes ao significado da sentença. O versículo 39 declara que o evento não aconteceria até que Jesus fosse glorificado. No Evangelho de João, a glorificação de Jesus refere-se à oferta de si mesmo na cruz e à consumação de sua obra terrenal. O texto dá a entender que o Espírito Santo não se havia manifestado de um modo ao qual se pudesse referir com correntes de água viva fluindo dos corações dos crentes, e não se manifestaria deste modo enquanto Cristo não houvesse concluído seu ministério terreno. A metáfora rios de água viva significa numa região deserta como a Palestina um motivo para o regozijo e louvor. A mais provável referência ao cumprimento dessa passagem é a manifestação especial do Espírito Santo no Pentecoste. A metáfora cai bem porque os primeiros pronunciamentos glossolálicos foram de louvor, Atos 2:11. Se esta análise for correta, então o ensino desta passagem não é que o Espírito Santo não estivesse presente naquele tempo, interpretando que contradiria outras passagens bíblicas, conforme demonstrado acima, e sim que o Espírito Santo não se manifestaria deste modo especial enquanto Cristo não fosse glorificado. Análise semelhante pode-se fazer da passagem de João 16. Para a finalidade da análise teológica, a pergunta é: a obra do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamentos é, antes de tudo, contínua, aumentando talvez em quantidade, mas permanecendo qualitativamente a mesma, ou sua obra é basicamente descontínua, mudando após o Pentecoste? A evidência bíblica diz que o Espírito Santo ministrou de modos semelhantes em ambos os testamentos, convencendo as pessoas do pecado, conduzindo-as à fé, guiando-as e dando-lhes poder, inspirando-as a fazer profecias orais ou escritas, dando-lhes dons espirituais e regenerando-as e santificando-as. Dois outros fatores têm implicações com relação ao problema da continuidade e descontinuidade. O primeiro deles refere-se a citações coletivas, isto é, citações que têm sido extraídas de diversas passagens do Antigo Testamento, com o fim de provar o ponto em debate. Tais citações encontram-se, por exemplo, em Romanos 3, 10, 18, Hebreus 1, 5, 13. O fenômeno das citações coletivas faz mais sentido se a história da salvação for uma unidade em vez de uma série de teologias descontínuas. O segundo é o ensinamento de 2 Timóteo 3, 16, 17. Esta passagem parece mais consequência de uma perspectiva contínua da história da salvação do que uma descontínua. Compare-se o ensino de Paulo com uma paráfrase de diversas declarações de fé usadas por várias igrejas. 2. Timóteo, acho que é no caso, não sei se é 2 Timóteo 3, 16, 17, isso é 2 Timóteo 3, 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a edificação na justiça. Declaração de fé. Toda escritura é inspirada por Deus e o Novo Testamento é útil para o ensino, para a repreensão, pontinho. A diferença entre elas é especialmente interessante, porque o jovem pastor cristão, para quem foi escrita 2 Timóteo, provavelmente possuía uma Bíblia composta de 39 livros do Antigo Testamento e 4 do Novo. Não obstante, Paulo lhe diz que todos estes livros são úteis para o ensino cristão, para a repreensão, para a correção, para a edificação da justiça. É importante repensar nossa atitude para com o Antigo Testamento à luz do ensino de Paulo nesta passagem. Resumo do capítulo. Análise teológica pergunta: de que modo esta passagem se encaixa no padrão total da revelação de Deus? Antes de respondermos a essa pergunta, devemos ter uma compreensão do padrão da história da revelação. Várias opiniões são apresentadas, desde as que acentuam grandes descontinuidades
dentro da história bíblica até as que acentuam continuidade quase total. 5 dessas teorias foram apontadas e discutidas com relação ao contínuo, continuidade e descontinuidade. Também foram debatidos 4 conceitos bíblicos principais: graça, lei, salvação e o ministério do Espírito Santo. Termos do problema continuidade e descontinuidade, e esperamos que o leitor gaste algum tempo neste ponto, tirando suas próprias conclusões acerca da natureza da história da salvação. Este processo forma a base para a análise teológica. Os passos dessa análise são: primeiro, determinar seu próprio ponto de vista da natureza do relacionamento de Deus com o homem, a coleta de provas, a estruturação das perguntas e a compreensão de determinados textos apresentados neste capítulo são, sem dúvida alguma, tendenciosos pelas concepções que o autor possui de uma visão bíblica da história da salvação. A conclusão deste passo é por mais importante para adotar a de outrem, sem que o próprio leitor considere cuidadosamente e em espírito de oração e a evidência. Número 2. Descobrir as implicações deste ponto de vista para a passagem que está sendo estudada. Por exemplo, uma posição sobre a natureza da relação de Deus com o homem, basicamente descontínua, verá o Antigo Testamento como menos pertinente aos nossos contemporâneos do que o Novo Testamento. Número 3. Avaliar a extensão do conhecimento teológico disponível às pessoas daquele tempo. Que conhecimento prévio haviam elas recebido? Nos livros que tratam de hermenêutica, às vezes este conhecimento prévio é mencionado como analogia da Escritura. Bons textos de teologia bíblica podem revelar-se muito úteis a este respeito. 4. Determinar o significado da passagem o significado que a passagem possuía para os seus primitivos destinatários à luz do conhecimento que tinham. 5. Descobrir o conhecimento complementar acerca deste ponto que hoje temos disponível em virtude da revelação posterior. Nos livros de hermenêutica, às vezes este ponto é mencionado como uma analogia da fé. Exercícios. E os exercícios. PC 26. PC 26. Pense com cuidado sobre o problema continuidade e descontinuidade, usando o texto, as leituras recomendadas e seus próprios recursos para examinar mais a questão. Escreva um resumo de sua própria posição. Esta provavelmente será provisória. A esta altura, sujeita a modificações à medida que você adquirir mais informação. PC 27. Um casal em sério conflito dirige-se a você em busca de aconselhamento acerca de certa questão. O marido diz que precisam de um carro novo e deseja obter financiamento do banco. Visto que eles não têm dinheiro para comprar o carro à vista, a esposa, baseando seu argumento em Romanos 13:8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, acredita ser errado tirar empréstimo para comprar o carro. O marido diz que não acha que este versículo se refira à situação do casal e deseja saber o que você pensa. Que fará você? TC 28. Pelo menos uma denominação protestante recusa-se a ter um ministro pago totalmente por base de 1 Timóteo 3:3. Concorda você com a base bíblica da prática dessa denominação? Por que concorda ou por que não? PC 29. Um casal a quem você tem aconselhado revela que o marido vem tendo um caso. O marido professa ser cristão, por isso você lhe pergunta como ele harmoniza seu comportamento com o ensino bíblico sobre a fidelidade matrimonial. Ele responde que ama a ambas as pessoas e justifica seu comportamento com base em 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas. O que fará você? PC 30. Você faz parte de um grupo de discussão de estudo da Bíblia, no qual alguém apresenta um ponto baseado numa passagem do Antigo Testamento. Outra pessoa responde: isso é do Antigo Testamento,
e, portanto, não se aplica a nós como cristãos. Como líder do estudo dessa noite, como você resolveria a situação? PC 31. Um sincero jovem cristão frequentou uma série de ensinos baseados no Salmo 37,4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, em Marcos 11,24. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis e será assim convosco. Baseado no ensino, ele começou a emitir cheques pela fé e ficou um tanto desalentado quando foram devolvidos por falta de fundos. De que modo você o aconselharia, com vistas ao ensino que ele havia recebido, concernente a esses versículos? PC 32. Seu primo, que agora frequenta o seminário neo-ortodoxo, argumenta contra a adoção da hermenêutica que considera com cuidado as questões históricas, culturais, contextuais e gramaticais, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. 2 Coríntios 3,6. Ele continua e declara que as interpretações deveriam estar de acordo com o espírito do cristianismo e que seu método de interpretação muitas vezes resulta em exegese que já não é coerente com o gracioso espírito de Cristo. Qual seria a sua resposta? PC 33. Alguns escritores têm dito que há incongruência entre a doutrina de Paulo, como se encontra em Gálatas 12, 15, 16 e Romanos 3, 20 e 28, e a de Tiago, encontrada em Tiago 1, 22, 25, 2, 8, 14, 17, 21, 24. Acha você que é possível conciliá-las? Em caso afirmativo, como as conciliaria? PC 34. A experiência de Paulo em Romanos 7, do 7 a 25, tem sido, desde longa data, fonte de discussão entre os cristãos, com importantes implicações para os conselheiros. A principal pergunta é: sua experiência é a luta de um crente ou é apenas uma luta pré-conversão? Usando seus conhecimentos de hermenêutica, compare os argumentos a favor de cada interpretação. Você pode apresentar uma interpretação alternativa se puder justificá-la exegeticamente. Quais são as implicações de sua interpretação para a saúde mental cristã e para o aconselhamento cristão? E aqui vai terminar o capítulo 5, né? 5, depois vem os métodos literários especiais na página 121, a continuidade do livro de hermenêutica. Será no capítulo 6.